Por isso eu quero até abrir esse tópico contigo. Não tinha nem anotado essa pergunta. Mas há um debate aí rolando, né? Ou pelo menos há também conflitos entre religião e aposta. Tem um padre, Paulo alguma coisa, fez um vídeo há uns anos atrás, de mais de 1 hora, explicando que não é pecado apostar. O pecado é o vício, e o vício em qualquer coisa é pecado, então vamos deixar de lado. Mas a gente vê que bancada evangélica, enfim, a turma da igreja tem um pouco de preconceito, como a Febraban, né, e tantos outros, normal. É um preconceito porque não teve realmente essa proximidade. Já há alguma tentativa de aproximação com a turma da igreja? Nós não fizemos esse tipo de aproximação ainda. A gente, lógico, encontra um, encontra outro, a gente acaba debatendo, mas uma aproximação a gente não fez, porque eu acho que agora a pauta de costumes das entidades religiosas está muito focada no físico, que é a PL 2234, que deve ser votado em breve. Então, assim, como ainda não é um problema grave para o online, a gente não fez esses movimentos para aprofundar esses debates. Percebi que na audiência pública do ministro Fux tinha algumas entidades ali representadas, fizeram a fala deles. Mais uma fala que eu reputo que é mais fruto de um costume brasileiro, de um momento brasileiro vivido lá atrás nos cassinos, do que uma própria questão religiosa. Aí estudo assim, a gente vai pesquisando. Por quê? Lá no passado, os cassinos, eles não podiam fazer publicidade. Não sei se vocês sabem. Não tinha publicidade de cassinos lá. E como que atraíam jogadores para os cassinos? Através de shows, através de festas nos hotéis que sediavam os cassinos. Muitos desses eventos, talvez com mulheres expostas, um requinte às vezes de prostituição, talvez uma questão de drogas naquela época, que permeavam os cassinos, mas não a atividade em si. A atividade, ela atraía talvez por conta desse cenário, mas a atividade em si, se você extrair a atividade de jogo de todo esse cenário que circunda, a atividade em si não me parece uma atividade que vai contra costumes, a não ser quando tem o vício. Então acho que é um debate que a gente vai ter que enfrentar, lógico, mas a gente está deixando para um segundo momento, a hora que a gente tiver um pouquinho mais calmo, para a gente começar a entrar, para ver se isso não é fruto daquele momento e que veio sendo trazido, porque o próprio decreto que proibiu o cassino foi um decreto baseado numa fala religiosa. Então, dizendo que o país é um país de religião, costumes e não merecia o jogo, baseado também na influência da esposa do presidente. Mas a gente sabe que teve um movimento político também para apagar um pouco da herança do antigo presidente. Então, assim, talvez no futuro próximo a gente comece a entrar nesse debate, trazendo um pouco da história, estudando um pouquinho mais da história para demonstrar, olha, tem problemas, nós temos problema do jogo responsável, nós temos problema do ludopata, nós temos que tratar, ninguém melhor do que a igreja para nos ajudar a tratar, ainda que o problema seja do SUS, né? Mas a igreja pode nos ajudar e a gente tentar fazer um grande consenso para chegar num limite que todos se aceitem com respeito. É importante isso. Muito importante. Eu sou muito interessado nessas questões de advocacy, de defender uma pauta controversa. Por causa do nosso setor, eu estudei muito o que aconteceu com o agro. Eu acho que é muito saudável. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade em entender o ataque. Eu acho que a gente tem vários patamares aí nessa discussão para traçar uma estratégia. Tem o que ataca e você precisa entender porque você pode ser contra, mas por que você ataca? Você pode não simpatizar, por que você é contra? Ou então por que você não simpatiza? Porque tem muito pouca coisa errada no nosso setor, do jeito que ele é ilustrado. É uma sombra muito maior do que realmente é sombrio, entendeu o que eu quis dizer? Eu cito muita coisa em palestra ao longo desses anos que eu fui convidado em dizer que o primeiro livro de probabilidade nasceu, a primeira escrita de um escritor italiano, fala lá, esta ciência nasceu da observação dos jogos. O jogo veio até antes da ciência da probabilidade.
Porque o jogo é uma questão de costume. Eu gosto dessa situação de costume. E, poxa, a gente tem um ataque no costume, ataque no negócio de vender uma chance meio descabido. Eles juntam tudo. Isso é ilegal, isso é imoral e não é. Isso é prejudicial, e não é. Na verdade, tem muito mais atividades aí nocivas que já passaram por essa fase, e eu acho que eles fizeram um pouco disso. Eles foram revertendo cada patamar. Por que você ataca? Você pode ser contra, mas não ataque. Agora, por que você é contra? Se a gente não faz nada de errado, entendeu? Vai demorar um tempo. Você falou aí numa outra resposta, espero que seja breve. Pelos movimentos da indústria, nada está sendo tão breve até se estabelecer. Eu só espero que a gente consiga reverter, porque eu imagino quantas sessões você foi e viu um ataque sem entender o ataque de onde vinha, né? Exatamente. Então, essa desinformação que a gente vai precisar combater sempre e levar realmente esse debate mais para frente nessa questão filosófica, talvez, religiosa. Acho que é muito importante a gente trazer um pouco de filosofia para o debate. Mas você está falando, eu me lembrei do primeiro debate que a gente participou fora do nosso ecossistema. Foi um debate no Instituto de Direito, lá em Brasília, em que tinha várias outras pessoas que não conheciam nada do setor. E me chamou a atenção, e ali acho que foi o começo da nossa percepção. Muita coisa, muito ataque ainda virá. Quando um professor, doutor, livre docente pela USP, no meio da fala dele, uma fala que ele já tinha extrapolado os limites, ele vira para mim e fala que o Tigrinho é muito famoso porque ele era fofinho. Aí eu falei, puxa vida, o cara é livre docente, veio aqui para um debate sem saber o que ele estava falando. Nunca viu o tal do Tigrinho. Não me provoca. Fala que o tem uma pessoa que está me provocando fala que na o cara televisão direto com essa história de Tigrinho aí. Fala que é fofinho. E aí, foi ali que comecei a prestar atenção. Falei, muita coisa, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Quando você vê uma afirmação dessa na boca de um livre docente da maior instituição de direito do país. Mas você acredita que tem até senador falando umas coisas assim? Tem. Senador da República Então, Federativa do Brasil. No fim, isso formata uma boa pergunta direta, Pênio. Você, na experiência que você teve nas interações, você acha que é mais ignorância de falta de informação ou a ignorância naquele sentido de má fé, um ataque para agredir? Entendeu? Quando a gente fala com esses públicos que são de fora da nossa esfera da indústria. Muita falta de conhecimento, muita vontade de surfar na onda de um assunto polêmico, de ter seus 10, 15 segundos aí de TikTok e de Instagram. E aí começam as repetições de manchetes, né? Então, hoje em dia o pessoal não tem a preocupação de ler, se inteirar, de ver a matéria inteira, de estudar. Mas deu uma melhorada, por exemplo, na CPI das Vedes, se você pegar as primeiras sessões, né? De ontem já foi pelo menos as perguntas foram formuladas de uma forma que você... Peraí, acho que começaram a entender. Não, porque estudar, passar assim, o olho na coisa toda, tenho certeza que fizeram, pouco antes, né? Mas nas primeiras, a comparação das primeiras sessões para agora, você já percebe. Ontem o senador Isalci trouxe palavras lá que você fala, putz, agora pegou a essência da coisa. Ale, eu concordo com você. Estão entrando, né? Aquela que foi polêmica há umas semanas atrás, porque foi para a mídia, porque teve uma voz de prisão durante a sessão, eu assisti ela inteira, eu não discordo da postura do plenário, do que aconteceu lá, entendeu? E nem das colocações deles. E foi uma das primeiras vezes que eu vi isso realmente acontecendo. Dá para notar uma evolução. Eu acho que com o tempo passando, as informações chegando, vai ter uma evolução tanto no legislativo, no judiciário. Essas pautas vão começar a acontecer daqui a pouco. Tem muitas discussões já indo para o judiciário, mas vai acontecer num nível maior. Então, o que é a nossa função sempre? Eu acho que não só da associação, não só de quem trabalha diretamente vinculado, mas de um modo geral, todo mundo vinculado à indústria, levar essa informação sempre que puder para os debates. Mostrar um pouquinho do que acontece de fato, o que a gente está sujeito, qual a carga tributária, qual a responsabilidade, como que a gente não deixa menor jogar. Então, tudo que a gente vem repetindo, a gente tem que repetir para fora, porque para o nosso ecossistema falar é fácil. Todo mundo entende o que a gente está falando. GGR, FTD, é fácil. Não é NGR, justo. Quando confunde NGR, enfim, isso é fácil. Agora, levar isso, talvez, para um desembargador, num tribunal de justiça,
de um senhor de 60 anos, 70 anos, que não está acostumado nem com a terminologia, acostumado a ouvir coisas ruins do jogo, vai ser difícil. Então a gente vai ter que tomar cuidado. A gente já tem feito isso, participando de debates fora da indústria, seminários. Vamos participar agora em Lisboa, no Fórum de Lisboa, que é um fórum eminentemente jurídico, para a gente falar um pouquinho da regulação. Uma vitória nossa também de todo o setor de estar lá representado. Porque é difícil. Para a gente é difícil, porque todo dia tem novidade, todo dia tem inovação. Imagina para quem não acompanha isso e começou a se inteirar 15, 20 dias atrás. É impossível. Nós estamos desde 2017, 2018. Não, verdade. Capinando aí, né? Claro. O Vitodo desde 1999, no mínimo. Eu ia falar isso. O Vitodo foi um cara que experimentou, pisou nesse território cedo e também experimentou essa ignorância propriamente dita. A mata era virgem quando ele chegou. E tá no mudo o senhor Vitodo. Desculpa. Não, falei, era muito difícil, sim. Principalmente porque todo o argumento contrário que existia, ele era absolutamente atécnico, né? Era só paixão envolvido, entendeu? Não, porque destrói a família brasileira. Não, nenhum dado a respeito, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu falei no plenário lá, acho que eu já contei isso aqui. Eu tinha sido convidado pelo Miguel Quezada e o Alberto Alfieri. Passei uma semana lá na Evoque, no Mr. Green. E aí eles foram me explicando como é que funcionava o negócio, que o objetivo era voltar e falar aqui no Brasil lá para os deputados, né? Foi uma espécie de treinamento lá que eu fui passando. E eu falava lá o seguinte, cara, Malta, graças ao empenho deles em tentar regulamentar as novas tecnologias, cara, porra, Malta é uma ilhazinha minúscula, eles não têm água potável lá suficiente para a população, eles não produzem alimentos suficientes para a população. Assim, se você olhar, meu irmão, era um lugar para viver de donativo, entendeu? Era para ter aqueles shows lá do Eric Clapton and Friends, em Pavarotti, porra, para dar suporte à Malta. E no final das contas, cara, é um lugar rico, porque começou a abraçar tecnologias, entendeu? Não é só turismo, porque Malta é bonito de ir, mas não, começou a abraçar essa tecnologia. Você via lá, eles me mostraram o efeito de você começar a regulamentar jogo, criptomoeda e tal, no PIBzinho da ilha lá. Não, é brutal o troço, entendeu? E isso tudo, assim, cara, ninguém entendia, era só isso, não vai acabar com a família brasileira. Mas por que você é contra? Porque no jogo é tudo ladrão. Pô, teve um deputado que falou, é tudo bandido. Eu falei, meu irmão, tu tá falando comigo, bro. Tá me chamando de bandido na minha cara, entendeu? Teve um que falou pra mim assim, você é novo, meu filho, e nem novo eu era, eu tinha, 30 e tantos anos, você tem que ficar atento, porque são todos, esse pessoal aí, ó, é tudo cobra, eles estão te ludibriando, meu filho, para você ficar vindo aqui, ficar falando essas coisas. Isso é tudo vagabundo. Tá eu imagino a situação. Foi mal aí. Bicho, era bizarro, entendeu? Isso lá em 2014, 2015, era muito bizarro. Vitodo, adiciona a Malta, que é o país mais católico do mundo depois do Vaticano, hein? Mais católico do mundo. Bem lembrado, é o mais católico do mundo, fora o Vaticano, é claro. Mas. E parece Roma em vários sentidos. Parece, né? A gente está atrasado aqui de vir com o Maguinho, né? Toda vez a gente fala que vai organizar, e o Maguinho acaba que a gente não consegue conciliar a agenda. Ele enrola a gente, na verdade. Porque ele tem uma experiência, cara, anterior à minha, de ficar andando em Brasília e batendo em gabinete. Para ele deve ter sido ainda pior, cara. Ele traz uma bagagem fenomenal. E é curioso, né? O Pino citou aí um elemento do ego, aquele surfar dos 10 minutos de fama. Um cara que fala isso numa sessão para você, Vitodo, é uma massagem de ego. Como é que ele sabe que você está sendo ludibriado pelos cobras? É falar por falar, é falar para... Exato.
É falar para, sei lá, para querer posar de entendido do assunto. E hoje, vou falar agora do atual, né? A gente vive uma era, se vocês não concordarem, já me interrompe aí, aonde todo mundo precisa demonstrar que possui uma virtude qualquer, né? Eu não posso mais ser só o Vitolo que circula, não, eu tenho que ter uma virtude, eu tenho que ser bom para alguém, para os outros, eu tenho que ter empatia, eu não posso mais ser um cara comum, né? Que simplesmente anda para lá e para cá, eu tenho que demonstrar virtude. E hoje, infelizmente, você se mostrar contra o jogo soa como uma falsa virtude, né? Quando o cara vai lá no Instagram, no X, entendeu? Para meter o pau, aí você vai vendo os comentários. Eu me dou o trabalho de ler comentário. O comentário normalmente é melhor do que o post, né? Você vai vendo os comentários demonstram isso.